Hoje nós vamos falar um pouco sobre a influência dos miomas na infertilidade. Meu nome é Daniel Diógenes, eu sou diretor técnico da clínica Fertibaby Ceará. Os miomas são os tumores benignos mais comuns da mulher em idade reprodutiva. São tumores da camada muscular do útero, do miométrio, benignos, e que provocam sangramentos, dores menstruais, sangramentos excessivos durante a menstruação e infertilidade. Sempre existiu uma grande dúvida de que tipo de mioma, de que posição de mioma, de que tamanho ou número de miomas que seriam capazes de provocar uma infertilidade. No último mês de setembro, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva liberou um guideline. O guideline é uma atualização sobre a perspectiva desses miomas provocarem infertilidade. E o consenso dessa atualização foi que somente miomas localizados na parte interna do útero, ou seja, os chamados miomas submucosos, que estariam na região de implantação do embrião, são os miomas capazes de provocar alguma dificuldade para engravidar, ou dificuldades no início de uma gravidez, como perdas gestacionais, sangramentos, trabalhos de parto antes do tempo. Nenhum outro mioma e nenhuma outra localização, seja na região mais externa, subserosa, seja na região intermediária intramural, independente do seu tamanho, independente do número de miomas, foi ou seria capaz de provocar uma infertilidade ou uma dificuldade para engravidar. Esse consenso é um consenso recente, mas ele vai ao encontro do que a gente sempre achou, que os miomas que devem ser retirados cirurgicamente são os miomas da região interna do útero, que em geral são retirados por esteroscopia, por uma endoscopia uterina, sem a necessidade de uma cirurgia mais invasiva pela cavidade abdominal. O grande que fica, e a grande pergunta é, será que mesmo miomas em regiões mais externas ou intermediárias não afetariam a fertilidade naquelas mulheres ou naqueles casais em que não se encontra nenhuma outra causa de infertilidade? E aí prevalece o bom senso. Apesar de termos dados estatísticos e dados de pesquisas científicas nos dizendo que somente miomas submucosos causariam infertilidade, o bom senso e a prática do dia a dia devem mandar. Porque se você tem uma paciente jovem, sem nenhum fator masculino, com trompas normais, ovulando e com uma boa reserva ovariana, e ela não consegue atingir uma gravidez do ponto de vista espontâneo, e ela tem, por exemplo, um grande mioma intramural ou subseroso nas regiões mais externas, ou até vários outros miomas, tem 4, 5 miomas intermediários, entre 3 e 4 centímetros nas regiões intermediárias, até que ponto esses miomas não estão afetando esse útero sob o ponto de vista de implantação desse embrião no endométrio? A priori, não afetariam, mas se toda a investigação foi feita, se esse casal não tem nenhuma causa identificável de infertilidade, prevalece o bom senso de se discutir com o casal uma intervenção cirúrgica para a retirada de miomas em casos bem específicos. O recado que fica é que miomas provocam infertilidade, sim, mas somente os miomas submucosos. Portanto, a grande maioria das cirurgias pensadas para retiradas de miomas não seriam necessárias em casos específicos de infertilidade. Muda um pouco quando você pensa em sintomas. Se você tem sangramentos excessivos, se você tem muita dor quando menstrua, esses são sintomas dos miomas. Então a indicação cirúrgica seria pelos problemas ocasionados pelos miomas, não pela infertilidade. Quanto à infertilidade, todas as mulheres podem ficar tranquilas, aquelas que têm miomas em regiões mais externas e não na região interna do útero, que provavelmente essa não é a causa da infertilidade. E ela vai poder engravidar, gestar e parir com a presença desses miomas, que não são os miomas submucosos. Um abraço.